noite, pessoal. Bem-vindos a mais um encontro aqui no nosso canal Dê a Dica, TCI, Ufologia e Espiritualidade. Pessoal, eu tenho vários recadinhos para dar para vocês, mas eu vou aguardar mais no meio da live, porque aí vai ter mais pessoas entrando. Então, eu vou deixar os recadinhos para dar no meio da live. Outra coisa, o professor hoje ele está com muita dor de cabeça, ele já tomou um remedinho, tudo, então nós combinamos o seguinte: o assunto que ele tem para falar é um assunto assim bem longo, bem complicado, ele tem que se concentrar muito. Então eu combinei com ele o seguinte: ele vai falar todo o assunto, vocês vão deixar todas as perguntas aqui no chat e na live que vem ele vai responder todas as perguntas, tá? Porque ele não vai conseguir responder e falar todo o assunto com a dor de cabeça que ele está hoje. Tá bom, pessoal? Então, depois, no meio da live, eu dou os recadinhos. Não esqueça de compartilhar a live. Quem não é inscrito no canal, se inscreva. E vamos chamar o nosso querido professor Jefferson. Boa noite, professor. Boa noite, como estão todos vocês? Olha, muito obrigado pela presença de vocês, por estarem hoje aqui com esse novo aprendizado que a gente vai dar hoje, tá? Quero que vocês saibam que aqui a gente vai estar cada semana, sempre trazendo um assunto diferente. Como a Jaque disse, o tema de hoje é um pouquinho complexo e sabe como é que é a situação da saúde, não, né? Às vezes fica um dia bom, um dia mau. Então, hoje está um pouquinho complicado, mas vamos fazer o seguinte: vocês anotem as perguntas quando vem alguma coisa, tá? Para não esquecer, que são importantes. E depois vocês entram em contato aqui, deixe com o canal e eu respondo para vocês no próximo programa. A gente faz um programa só de perguntas e faz uma ampliação das dúvidas que talvez vocês tenham, que tenho certeza que, como é um assunto complexo, a gente vai estar falando da vida, da morte e do que tem depois da morte. Então, por isso que eu digo, tem muita coisa que falar hoje, tá bem? Olha, eu mesma pego depois as perguntas do chat e as perguntas que o pessoal vai deixar nos comentários, anoto. Então, ninguém precisa se preocupar. Eu mesma vou pegar e vou anotar tudo e na próxima live aí a gente pergunta tudo para o professor. Então, professor, fica à vontade, pode começar. Tá. Antes de começar, só quero pedir uma coisa para vocês, tá? Olha, a gente está fazendo um esforço grande aqui nesse canal. Então, se vocês pudessem dar o like, é tão importante para a gente, porque esse like é uma demonstração de que vocês de verdade se interessam com o que a gente está falando. Então, não somente dão like, se subscrevam ao canal, as pessoas que ainda não se subscreveram, que eu tenho certeza que vocês todos já se subscreveram, mas somente o caso, tá? E apertem o sininho com a opção todas. Se vocês fazem isso, vocês estão nos ajudando, puxa vida, de uma forma que vocês nem imaginam, tá bem? E façam mais, divulguem o canal, falem com as pessoas que vocês conhecem, que se interessam por esse tema, familiares, amigos, conhecidos, pessoas que vocês imaginam que estariam interessados em escutar tudo isso. As lives que estamos dando agora ou lives passadas, tá? E nos visitem lá no canal de YouTube, que estamos preparando para vocês muitas coisas. Eu vou ter muitas gravações, não lives, mas gravações especiais que eu vou fazer para vocês. E qualquer coisa que tem, a Jaqueline aqui tá, vai responder para vocês tudo que vocês queiram saber sobre as nossas atividades aqui, tá? A gente está trabalhando numa série de projetos novos que depois ela vai contar para vocês, tá? Pois vamos começar isso porque é um assunto bem largo. Então, vamos começar com as dimensões. O que vocês entendem como dimensões? Então, a gente tem 3 dimensões que a gente conhece, né? A gente tem a dimensão da densidade, da profundidade e da altura. Isso que faz as coisas terem o relevo que elas têm. Então, essa é a ideia que a gente tem, ok? Mas se eu contar para vocês que as dimensões são mais que isso, bem mais que isso. Como seria? Eu vou tentar botar um parâmetro de comparação, ok? Porque se vocês têm esse parâmetro de comparação, aí então
vocês vão ter uma ideia aproximada do que eu quero dizer. A gente está escutando rádio. Eu sei que ninguém mais escuta rádio, mas vamos fazer de conta que a gente está escutando rádio, tá? Bom, a gente está escutando aquela emissora, sabe que ela existe, porque a gente está ali escutando a emissora, né? Agora, a pergunta que eu faço é essa, porque a gente está escutando aquela emissora, quer dizer que as outras não existem? Elas existem. O que a gente tem que fazer? A gente tem que colocar o dial ali e mudar de emissora. E automaticamente a gente vai agarrar uma outra emissora e uma outra, uma outra, uma outra e uma outra. Assim são as dimensões. Imagine que em vez de uma onda de rádio, a gente tem uma dimensão. Essa dimensão tem uma frequência de harmônicas, que está modulada de acordo com as coisas que estão nessa dimensão. Como é que é isso? A modulação, ela dá solidez, tá? Ou diferentes estágios de solidez, até que fique simplesmente algo que é incorpóreo, como eletricidade, por exemplo, ou gases, ou alguma coisa que não é sólida. Então, isso se dá por a modulação da dimensão. Então, a gente sabe que está na terceira dimensão. Mas, como eu disse, existem outras dimensões. Quantas? Uns cientistas querem dizer que existem 10, outros querem dizer que existem 12, mas a verdade é uma só. Quando tu faz um cálculo matemático usando algoritmos, a resposta para isso é quantas dimensões existem. Em ordem de dar essa resposta para vocês, você tem que saber qual é o número natural mais alto que existe. Pois é infinito, não tem um número natural. Porque sempre quando você vem com o número mais alto que seja, você pode fazer ele mais alto ainda. A mesma coisa se eu acho baixo zero. É a mesma coisa no outro processo. Um é positivo, outro é negativo, mas os dois são o quê? Infinidade, o infinito. Então, na verdade, não se pode calcular o número de dimensões. Outra coisa, a gente aprendeu na escola que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Quando, em verdade, trilhões de corpos ocupam o mesmo lugar ao mesmo tempo, mas estão em frequências distintas. O que quer dizer isso? Quer dizer que aqui mesmo, nesse lugar que você está, tem uma rodovia que está passando carros, ou então você está embaixo do oceano, ou está em cima da montanha, mas você não sente ou percebe essas coisas, porque essas coisas estão em outras dimensões e não nessa. Então, essa é a questão do chamado universos, tá? Múltiplos alternativos. Então, temos um universo que a gente vive, que, por sinal, a gente sabe que, por lógica, tem que ter um fim. Agora, alguém calculou o fim do universo? Não. Por quê? Porque ele está em constante expansão. Então, esse é um problema. Então, esse é o nosso universo. Agora, esse nosso universo comparte a sua existência com bilhões, trilhões de outros universos. Então, o conjunto desses outros universos a gente chama de multiverso. Agora, o que poucas pessoas sabem é que o multiverso também está dentro de outra coisa. E essa outra coisa que se chama é o omniverso. O omniverso é toda a realidade que existe aqui e em planos superiores, ou mesmo inferiores. Então, vamos ver como funciona isso. Vamos fazer uma viagem nesse lugar. Vamos imaginar que a gente pudesse romper as barreiras das dimensões, entrar por um portal e conhecer o que tem aí fora, tá? Antes que a gente passasse de um universo para outro, existem universos entre universos. Se chama universo de bolso. O que é o universo de bolso? É uma região intermediária que não é exatamente um universo como conhecemos, mas onde as leis da física operam de forma totalmente diferente. Essa é a dimensão dos seres etéreos. A gente vai voltar para isso mais tarde. Só estou apresentando para vocês por espaço.
Logo depois disso, a gente então entra no modulador de frequência e vamos alterar, expandir a nossa frequência e entramos no multiverso. Então, o multiverso nos dá uma miríade de possibilidades de outros universos. Alguns tão parecidos que quase não vemos nenhuma diferença, que a diferença é mínima, e outros que a diferença é tão marcante que parecem ser alienígenas, mas são humanos como nós, ou pelo menos a versão deles de humanos. Então, aí vem uma coisa que eu gosto sempre de usar, tá? Que é infinita diversidade e infinitas combinações. Essa seria a questão dos universos. Basicamente isso. Uma quantidade enorme de possibilidades de coisas que imaginamos que possa ser e coisas que nem podemos conceber, porque vão mais além da nossa imaginação. Ok? Então, esse é o multiverso. Mas seguimos por nosso portal e atravessamos as paredes do multiverso. E onde que a gente vai cair? No chamado omniverso. O omniverso, isso sim, é a expressão absoluta de tudo que existe, existiu e vai existir. Então, como funciona esse processo? Ok? Simplesmente, imagine primeiro que temos áreas distintas do universo. A primeira área, tá, é dividida em 3 partes. A primeira parte é o necroverso. A segunda parte é o vitaverso. E aí tem uma região que se chama arquivos acásicos. Agora eu vou explicar para vocês como é o processo que funciona tudo isso. Existe uma ciência que poucas pessoas conhecem, chama-se tanatologia. Vem da palavra thanatos, que quer dizer o quê? Morte. E logia, que quer dizer tratado ou estudo. Então, tanatologia é o estudo da morte. Então, quem foi que criou essa tanatologia? Ela foi feita basicamente pela doutora Elizabeth Kubler-Ross, da Universidade da Califórnia. Ela se juntou com o Dr. Ian Stevenson, da Universidade de Virgínia, e eles se juntaram com o professor Barnaghi, da Universidade de Ranchipur, em Índia. Cada um buscando um fator diferente. A doutora Ross estava interessada em estudar a alma humana. Ela quer saber se a alma humana existe, quais seriam as propriedades da alma humana e o que passaria no evento da passagem, ou seja, na morte humana, o que passaria com a alma. O Dr. Stevens estava interessado numa coisa. Ele queria saber o que passava com a alma humana depois que ela saísse daqui. Então ele foi trabalhar com pacientes pessoas que tiveram morte clínica e puderam retornar por choque elétrico. Então, tecnicamente, elas estiveram mortas por alguns minutos. Então, ele começou a fazer um estudo de saber exatamente o que foi que essas pessoas viram. E começou, então, a trabalhar num modelo de toda essa informação. E o Dr. Barnaghi, de Ranchipur, na Índia, foi trabalhar com reencarnações. Eu não gosto de usar o nome reencarnação. Eu uso o nome sobrevivência. Porque existe uma lei universal que ficou comprovada. Que no universo nada se cria, nada se destrói, mas tudo se transforma. E a mesma coisa é com a alma humana. Então, o professor Barnaghi, ele foi buscar provas da existência. Eu vou ter que falar reencarnação para que as pessoas compreendam melhor, porque senão eu falo sobrevivência como confundir as pessoas, eu não quero confundir ninguém. Então, fiquem só, vou usar esse termo mesmo que eu não gosto, mas pelo menos, que minha missão é fazer as coisas claras para vocês, não complicar mais ainda. Então, o meu gosto, eu não gosto é irrelevante, contanto que vocês compreendam
o que eu estou passando, ok? Então, já entramos aí. Ele foi trabalhar com crianças. Por que crianças? Porque a criança, ela não tem como fingir, ela não tem como mentir. Se ela tivesse passando alguma coisa, ela teria que dizer o que é. Então, o que eu quero dizer com isso? O que ele foi buscar? Ele foi buscar nos lugares mais remotos da Índia, crianças que estavam em vilas. E eram vilas que às vezes nem luz elétrica tinha. Bem simples, bem. Eles não tinham acesso à televisão, não tinham acesso a uma série de coisas. Quer dizer, que toda a informação que eles tivessem, eles sabiam que não podia ser uma fabricação da criança, por mais que eles quisessem. Ainda mais a idade das crianças que ele trabalhava. 7, 8, no máximo 10, 12 anos, não mais que isso. Então, isso limitava a capacidade de que fosse uma informação forjada, as informações eram autênticas. Então, por exemplo, houve casos onde havia uma menina, por exemplo, que se lembrava que ela era uma pianista perfeita, e ela vivia em Paris. E ela até descreveu a rua que ela vivia e tudo. Mas o mais interessante é que naquele lugar que ela estava nem existia um piano. Ele conseguiu, usando um tablet, fazer o equivalente de um piano eletrônico. E ela tocava sinfonias, sem nunca ter nem visto um piano, muito mais tocado em um. E ela fazia aquilo perfeitamente. Essa informação foi verificada mais tarde, se aquela rua existia, se aquela pessoa existiu naquele período de tempo que ela disse, e tudo bateu. Se fosse uma pessoa, tá bem, 2, 3 coincidências. Eu não gosto da palavra coincidência, mas sabe que a ciência é um bicho duro de roer. Ele quer evidências contundentes. Então, ele conseguiu não 10, não 20, não 50, não 100, mas 500 casos comprovados, onde as crianças descreveram situações. Havia um menino, por exemplo, que falava um alemão perfeito. Ele é da Índia, não sabia nem ler nem escrever. Ele tinha como 7, 8 anos e falava alemão fluente. Da onde veio isso? Porque ele lembrava da vida passada dele. Então, esses foram os detalhes que o Dr. Banerjee levantou. Por que eu estou falando tudo isso? Porque aí vamos entrar dentro do universo, na parte relacionada ao necroverso. O que é o necroverso? Necro quer dizer morte. Verso, lugar. Então, necroverso, lugar da morte. Então, nesse necroverso, seria o lugar para onde a alma humana iria. Agora, deixa eu descrever o processo que a doutora Elizabeth Kubler-Ross descobriu trabalhando com pacientes terminais, junto com o Dr. Ian Stevenson. Eles estavam ocupando camas que tinham balanças eletrônicas precisíssimas. E descobriu, então, que no momento da morte havia uma variação de 10 a 15 gramas. Sabendo que a alma humana não tem massa física, como explicar a diferença de peso? Então, pessoas vieram com teorias, dizendo que isso é o ar dos pulmões que faz esse peso. Quando a pessoa dá o último suspiro, o ar sai, então uma variação. Não, não era isso. Então, como foi que a alma humana produz essa diferença de peso? Porque ela tem um campo gravitacional. Então, é o campo gravitacional que dá a ilusão de um peso que, em verdade, não existe, porque não é massa física, é uma massa energética, mas com um campo gravitacional suficiente para isso. Então, as pessoas escrevem que viam aquele túnel de luz que se abria e elas seguiam por esse túnel, sabendo que iam ser recebidas por parentes queridos ou pessoas especiais na sua vida, que já tinham passado.
Havia uma luz muito forte no fim desse túnel. E eles todos sabiam uma coisa, que se eles passassem essa luz, não haveria retorno. Não havia forma de que uma pessoa desse uma descarga elétrica e voltasse, não. Passou por aquela luz, terminou. Agora, vamos passar essa luz e ver o que tem do outro lado. Pois quando passamos por a luz, aí entramos no necroverso. E o que faz o necroverso? O que é o necroverso? O necroverso é vamos poner, é um lugar onde existe uma reciclagem de existência. O que quer dizer com isso, reciclagem de existência? Simples. Todas as memórias e as experiências dessa pessoa, o que faz a pessoa, a identidade da pessoa, ser quem ela é removida da pessoa. Claro que nunca se destrói nada, porque não se pode destruir energia. Então, quando é removida, os ecos daquela memória se quedam no subconsciente. Então, é por isso que quando uma pessoa faz a hipnose regressiva, pode se lembrar de vidas passadas, porque acessou aqueles ecos que ficaram no subconsciente. Então, essa foi a questão. Agora, por que essa memória é retirada da pessoa? E para onde ela vai? Por quê? Porque se no universo nada se perde, tá? Nada se cria, tudo se transforma, aquela energia tem que encontrar um novo lugar para viver, um novo corpo. E se ela volta com as memórias que ela tinha da vida passada, como ela viver a vida que ela começa de novo? Imagine uma criança de 8, 10 anos se lembrando que tem uma esposa e filhos e que vivia isso e fazia aquilo. Que é o caso do que o professor Barnard disse, que ele presenciou. Quer dizer, que é algo horrível. Então, por isso, para evitar essa dor da perda, a memória é retirada. Para onde vai? Todo esse conhecimento, toda essa experiência, todas essas memórias vão para o lugar que a gente chama de arquivo acásico, que é o lugar que recebe isso. Agora, eu quero que você veja uma coisa: o arquivo acásico não é exclusivo do planeta Terra. O arquivo acásico atende a todo o universo, independente do planeta que seja. Então, todas essas memórias, essas experiências, esses acontecimentos são guardados ali. As pessoas imaginavam o arquivo acásico como se não tivesse biblioteca, que chegava ali, tinha um livro e tudo. Não. São energias, são frequências que estão ali, estocadas, esperando para serem interpretadas. Quando chega no livro acásico, nos arquivos acásicos, ali está toda a memória do que passou. O passado, não da Terra, mas do universo, se encontra ali. Muito bem. Está reciclada a pessoa voltou à fase zero. Aí para onde ela vai? Ela vai para o Vitaverso. O que é o Vitaverso? É o seletor que vai mandar aquela alma reciclada a uma nova existência, seja na Terra ou não. Se é na Terra, ela vai para um corpo novo. E se não é, ela vai atuar como um Oquim. Ela vai ocupar um corpo de um alienígena. Então vejam que os Wookings não são simplesmente seres dimensionais que estão aqui, mas também humanos que estão ocupando e fazendo a mesma coisa com outros seres. Quer dizer que temos que levar todas essas coisas em consideração. Bom, então vimos a primeira área do universo, que é o quê? É o necroverso, é o vitaverso e os arquivos acásicos. Aí vamos entrar na segunda área do universo. Qual é a segunda área do universo? Existem 3 fluxos energéticos que uns chamam de rios. Não são rios porque não é água, mas é energia fluídica que está passando por esse. E são 3 deles. Eu vou dizer a iluminação que eu aprendi em inglês e vou traduzir para o português para vocês. O primeiro chama-se time stream, ou seja, o fluxo do tempo. Então, temos aí futuros
e passado, e não presente. O passado são as memórias, o futuro são as aspirações e o presente são a execução do que se faz. Então, esse é o time stream. Logo depois, entramos em algo diferente. Entramos no dream stream. E o que é o dream stream? O fluxo dos sonhos. Existem tantos sonhos e cada sonho é mais especial que o outro. Os sonhos são necessários, primeiro, sem serem especiais. São especiais também, mas a função deles é uma só, tá? É filtrar e reciclar o pensamento humano, que se fica constantemente acumulado com uma série de informações sensoriais, a pessoa entraria num estado completo de perda de memória lógica, ficaria perdido. Então, esses são chamados sonhos mnemônicos, são aqueles sonhos de memória que você tem de coisas que passaram. Existem também os sonhos que são os sonhos que entram em contato com o universo. Podem criar sonhos proféticos, podem criar sonhos retrógrados, onde a pessoa se lembra de vidas passadas, puro sonho. Talvez não compreenda exatamente o que ela está vendo, mas ela está sentindo aquele momento passando por ela. E o momento presente, ela se desplaça por outras áreas, outros lugares, mas no mesmo tempo presente. Então, esse é o Dream Stream. E o outro e o último que existe é o Mind Stream, o fluxo da mente. A mente humana não é individual. Quando a pessoa pensa, o sistema neuronal humano dá uma descarga de pelo menos de 1 a 2 Hz de descarga. É a ideia do pensamento, chama-se uma microcarga bioeletromagnética, e ela gera um pulso. Então, o Mind Stream é a resposta de todos esses pulsos por todo o planeta. 7 bilhões, mais de 7 bilhões de pessoas pensando. Estejam acordadas, estejam dormindo, a mente tem que funcionar. Então, a mente funcionando faz com que a Mind Stream nunca pare. Então, é um detalhe importantíssimo. Então, vimos, tá, a segunda região. Agora vamos ver a última e mais complexa das regiões, tá? Ela é dividida em 3 também. A primeira chama-se realidades divinas. O que são as realidades divinas? São todas as conexões que vocês têm nos sistemas religiosos individuais que se traduzem na fé que você tenha. Se você é cristão, você vai ver elementos cristãos. Se você tem uma religião africana, você vai ver equivalentes aos deuses africanos. Se você é budista, você vai ver equivalente às entidades budistas, e por aí vai. Ou seja, é uma seleção teopsicológica baseada em fé. Então, todas as respostas que existem nas realidades divinas vão vir moduladas pela fé que uma pessoa tem. Logo depois temos a chamada realidade da escuridão, onde os chamados seres contrários, os seres antagônicos existem, que é o equivalente a que vocês chamariam de demônios e todos os seres negativos que existem, encostos, povo da sombra, tudo isso existe na realidade da escuridão. E a última delas são chamadas realidades crísticas. As realidades crísticas, eu sei que um parece dizer, pera um pouquinho, então só serve para os cristãos, não serve para mais nenhuma outra? Não, ela tem suas equivalentes. As críticas têm das budistas, as budistas têm das espiritistas, as espiritistas têm da Umbanda, e cada um vai ter a sua manifestação baseado na fé que tenha. É a fé que faz essa modulação. Então, esses são os universos do Omniverso. Agora, a gente vai falar sobre os chamados universos de bolso. Como é que eu falei para vocês no princípio sobre os universos de bolso? Os universos de bolso estão entre dimensões. Esses universos de bolso, então, nos apresentam detalhes interessantes.
Eles são universos entre universos. E aí habitam somente seres incorpóreos. Dentro do multiverso, vocês vão encontrar outras realidades extraterrestres equivalentes a outras dimensões que passam a nossa. Então, esses são chamados seres transdimensionais físicos. Eles entram aqui por duas formas, ou por portais ou por vortexes. A diferença do portal e do vortex é que um portal tem que estar sempre ancorado no solo, enraizado no solo, e só aparece no nível do solo. Quer dizer, ele aparece no ar, mas tocando o solo, ou dentro de uma caverna, ou qualquer outro lugar, um túnel, alguma coisa que ele abra. Eles são naturais, eles não são provocados. É possível fazer provocados? Sim, é possível fazer um artificial, mas são raros. Logo depois, um vortex é diferente. O vortex só pode ser no ar livre. Ele tem que ter uma abertura constante no movimento de elétrons, então não pode ter tocando em nada que seja sólido. Então ele está no ar. Por aí entram e saem esses veículos, tá? Tanto que uma vez a gente vai voltar aqui somente para falar sobre isso e sobre os agroglifos, a verdadeira história dos agroglifos. Por que eu tenho que ver isso com o que estamos falando? Porque os agroglifos não são extraterrestres, como todo mundo pensa. Eles são transdimensionais. E vamos ver isso depois e vou afirmar por quê. Então, vimos a questão dos transdimensionais sólidos. Agora vamos voltar para as dimensões de bolsinho. E aí encontramos o quê? Os seres etéreos. Esses seres etéreos são aqueles que estão... Eles vivem de energia para que eles possam existir. Não qualquer energia, bioenergia. E como é a bioenergia? A bioenergia é a energia irradiada por uma pessoa que está tendo uma emoção extrema. Seja medo, seja raiva, seja frustração, seja amor, seja carinho, seja compreensão, seja perdão. Todas essas coisas geram energias. E entre esses seres, existem os seres que estão conectados com a parte caótica de tudo isso, então buscam os elementos que eles consideram que são mais vitais para eles. Então aí entra o medo, entra a frustração, entra a raiva, entra a desconfiança e todas essas coisas que geram essas energias. E, em contraparte, do outro lado, são aqueles que se apresentam como anjos, como santos, e em verdade fazem a mesma coisa, mas de uma forma mais sutil e mais positiva. Então, a questão que estamos dizendo é a seguinte: o que esses seres etéreos podem nos afetar ou não? Sim, podem nos afetar e bastante, porque depende das circunstâncias. Se a gente deixa com que eles joguem com a gente, eles tomam conta. Porque você é a pessoa que pode decidir e impedi-los de proceder. Como? Usando a sua força de vontade. A sua força de vontade é uma coisa única, que lhe dá uma vantagem superior sobre esses seres. Então, eu penso que é fundamental que passe isso. Já que já estamos aqui indo em 35 minutos, eu vou parar então para que tu dê os recadinhos, tá bem? Microfone, esqueci. Eu vou. O senhor então vai tomar uma aguinha aí que eu vou dar os recados, tá bom? Tá bem, então, tá bom, já vem. Bom, pessoal, eu tenho vários recadinhos para passar. O primeiro recadinho, deixa eu pegar até meu caderno aqui para não esquecer, é da rifa, tá? A rifa falta pouquinhos números e o sorteio vai ser nessa quarta-feira, dia 27/4, pela Loteria Federal. Então, quem ainda quiser comprar a rifa, o link está aqui na descrição da live. É só entrar lá, comprar sua rifa, mandar o comprovante e aproveita porque tem poucos números. São 4 livros escolhidos pelo professor e o mais importante, 1 hora de videochamada pelo WhatsApp com o professor para você poder perguntar o que você quiser,
tá? Essa é a parte mais legal da rifa. O outro recado é que agora nós temos o grupo oficial do professor Jefferson, um grupo que a gente montou novo agora. Então, o link também está aqui na descrição da live. E nesse grupo, o que acontece? A gente divulga todas as lives do professor, todo o trabalho que o professor está desenvolvendo. O professor também posta materiais, vídeos do YouTube que ele acha interessante, coisas que ele sabe que é verdadeira e não é enganação. Inclusive, hoje ele postou até o livro que ele escreveu, que é o Projeto Planeta Azul, postou para a gente em PDF. Está em inglês, mas dá para traduzir pelo Google Tradutor. Olha que legal. Não vejo a hora de poder ler, não, né? Ouvir. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Tem uma novidade também muito importante. O professor, ele tem um curso que ele está terminando de gravar as videoaulas, que é um curso muito bacana. Não vou entrar muito em detalhes agora, mas vão ser vários cursos, né, separados em partes. A primeira parte já está quase pronta e depois vai ser disponibilizado para todas as pessoas que quiserem adquirir, tá? Muito legal, muito bacana. Eu estou digitando e o curso é top. Uma outra coisa, o professor Gerson agora tem um canal no YouTube dele, que também está aqui na descrição da live. E nesse canal tem algumas lives que ele já fez, mas a gente não vai ficar colocando muito as lives que ele já fez, não. Esse canal vai ser para ele gravar vídeos curtinhos, assim, de 15, 20 minutos, falando sobre alguma coisa interessante, né, que vai acrescentar alguma coisa para a gente. Então, por isso que é importante vocês entrarem no grupo, porque ali vocês ficam sabendo quando foi postado um vídeo novo, quando o professor está falando sobre algum assunto interessante. Vocês podem até fazer alguma pergunta para o professor vai estar lá interagindo. Então, quem não entrou no grupo ainda, link aqui na descrição, tá, pessoal? Então, basicamente, acho que é isso. Deixa eu ver, acho que eu não esqueci de nada. Não sei se esqueci de alguma coisa, o professor vai me lembrar agora. Então, vamos chamar o professor de novo aqui. Oi, como estamos então? Olha, muito obrigado, Jaque. Alguma coisa, professor? Não, basicamente é isso. Vamos ter mais surpresas, vamos entrar em outras áreas. Tanto que hoje eu estava falando com a Márcia sobre uma coisa nova que vamos botar aqui. Vamos entrar na área do TCI, mas isso aí vai ser outra história. Muito bom. Tá? E então, eu dizia uma coisa, eu estava pensando aqui. O básico eu já contei. Para não me adentrar em muitos detalhes hoje, eu ia saber se tem algumas perguntinhas, porque daí já na semana que vem, em vez de fazer perguntas, a não ser que vocês queiram uma live só de perguntas variadas sobre tudo, que é uma ideia também, né? Olha, por enquanto ninguém fez nenhuma pergunta. Será que não temos de todo mundo entendeu perfeitamente o que eu disse, que eu expliquei? Vamos ver aí. Eu acho que eles estão com medo que o senhor fique muito cansado, então resolveram nem perguntar nada. Não, ao contrário, eu estou aqui com vocês. Eu já tinha tomado um remedinho, quer dizer que mais ou menos fez um efeito, quer dizer que eu estou aqui para vocês. Então, vamos fazer isso, tá? Eu notei que tem umas vozinhas aqui que estão aparecendo ocasionalmente no meio da. Não sei se tu notou. Eu percebi algumas vezes, sim. É umas vozinhas aí que estão interacionando com a gente. Quer dizer que estamos notando que em várias lives que estamos fazendo, essas manifestações transdimensionais estão se tornando mais e mais marcantes. Ou seja, parece que estão tentando enviar alguma mensagem para a gente. Quer dizer que muito pronto a gente vai tentar ver alguma coisa. Vamos ver como funciona isso. A gente A Shirley está falando assim para o senhor falar um pouco mais sobre time stream. Ok. O time stream é diferente de tudo o que tu imagina por um detalhe. O teu presente é praticamente não existente. Por quê? Porque eu vou te dizer,
Eu não posso calcular o momento presente. Por quê? Porque aquilo que eu estou dizendo agora, para ti já passou, é passado. E aquilo que eu não disse ainda é futuro. Então, quando é o presente? Quando é que é o momento que o passado toca o futuro? Não se pode calcular, não tem forma de calcular. Porque é tão efêmero, tão rápido, que não é forma. Então, o time stream, entre outras coisas, ele te dá a certeza e a convicção que o passado, que tu pensa que já passou, se torna automaticamente alternativo ao presente que estamos vivendo. Ou seja, ao mesmo tempo que estamos aqui agora, em 2022, tendo essa conversa, alguém em 1500 ou 1600 também vai ter aquela ideia de presente. Então, o time stream é o que fluem as energias temporais, ou seja, essas metapartículas chamadas cronotrons, que são as partículas de tempo, tempo sendo uma energia e não simplesmente uma ideia abstrata de cálculo de algo. Então, nós estamos calculando o tempo, tá? O tempo estamos experimentando. Então, isso que é o time stream. O time stream, nada mais, nada menos que linhas temporais que estão uma conectada com a outra. Basicamente isso. O que mais que temos para aí? A Kátia Portes. Eu tenho uma pergunta pelas explicações do querido professor Jefferson. Não temos como fugir da roda, acho que é de Sansara, que não sei, ela não terminou de escrever a palavra. Ok. Então, eu diria o seguinte. Não é que tu tenha que fugir da roda de samsara. O que tu tem que fazer é o seguinte. Tu tem que pensar que o teu livre-arbítrio determina as funções de teus futuros prováveis. Não existe um futuro definitivo, não existe um destino. Porque se existisse destino, tu não fazia nada na vida, cruzava os braços e dizia, pô, eu já sei que eu vou ser rico, então para que eu vou trabalhar? Porque eu vou ser rico, né? Mas não é assim. Se a pessoa não produz algo, então aquele futuro que deveria acontecer não pode acontecer, porque não tem os elementos necessários para que aconteça. Então, por isso que é importante que tu veja que tu tem que ter a tua força de vontade, o teu livre-arbítrio. Teu livre-arbítrio é um fator determinante em o tipo de futuro que tu espera ter. Mas que tenha um futuro absoluto, definitivo, que tu não tem que fazer nada, porque tu sabe que vai passar. Existem elementos de futuros que, sim, são imutáveis. Aquele elemento de que aquela pessoa vai morrer. Ela vai morrer atropelada, vai morrer num acidente, vai morrer de alguma forma, mas vai morrer. Não tem nada a ver com o livre-arbítrio da pessoa. Ela não quer morrer, ela quer sobreviver. Mas o que passa é que havia uma força cósmica determinando que aquela pessoa tinha que passar. E aí ela vai ter que passar igual, mesmo que ela não queira. Mas aí é uma coisa que muito mais além do que nós humanos podemos conceber. É uma coisa aí já no realmo da divindade. E aí o que eles decidem está decidido, a gente não pode fazer. Eles são representações do Criador e nós somos a criação, então estamos por baixo de tudo. Ok? O que mais que a gente tem por aí? Mais uma pergunta. A Ilse Luna pergunta: professor, se quando morremos é retirada a memória e vai para os registros acásticos, como explicar os espíritos que continuam na erraticidade, lembrando da sua vida pregressa? Porque não existem espíritos que estão fazendo isso. Isso são ecos da mente. Explico como é que funciona, tá? Basicamente, vamos botar a pessoa em comparada com o computador. Você tem um computador. Esse computador é o corpo humano, é o equivalente ao corpo humano. O programa do computador é a mente humana. Mas verdadeiramente quem controla o computador é o operador, que é a alma humana. No momento da morte, a alma humana sai e vai para o necroverso. Para o que passa com a mente humana? A mente humana não vive no cérebro. A mente humana adquire não uma consciência total, mas uma pseudoconsciência, que instintivamente diz que ela tem que sobreviver como seja. Então, o que ela faz?
ela sabe que em odds prevê a necessidade de bioenergia. E qual é a melhor forma de conseguir bioenergia? São das pessoas que estão sofrendo emoções fortíssimas. Destas emoções fortíssimas, a maior delas que tem é o medo. O amor é maior que elas, mas é muito mais difícil tu ter amor, é mais fácil ter medo. Então, esses seres vão provocar medo em ti. E a tua resposta sensorial é transmitir essa bioenergia, porque tu está reacionando ao medo. Então, esses seres, tá? Eles continuam lembrando da vida pregressa, não que eles continuem lembrando. São ecos de memórias que ficaram para trás. Então, esses seres têm um rudimento de inteligência que diz para eles que eles querem viver. Então, eles são capazes de criar situações, dando a impressão que eles são os espíritos das pessoas que morreram. Eu sei que o espiritismo inteiro vai cair em cima de mim, mas eu vou dizer para vocês, o espiritismo está certo. Se pode comunicar com o necroverso. Mas uma coisa é comunicar-se com o necroverso. TCI também se comunica com o necroverso. Mas, às vezes, coisas passam e seres que estão intermediários, esses ecos, se intrometem. E esse é um problema. Caso contrário, o resto... Então, É verdade, basicamente, é isso. professor. A gente que faz transcomunicação, a gente percebe mesmo que de vez em quando tem algumas vozes, algumas conversas que não tem nada a ver com pessoas que já morreram, não. Exatamente. Elas vão tentar alienar, vão tentar assustar, vão tentar deixar você irritado, vão ofender você, vão tentar assustar você, vão usar sua própria energia pineal para pequenos efeitos de telecinese que produzem, por exemplo, sons, batidas, ou pequenos objetos que se movam. Todas essas coisas passam. A Cristiane Braca está perguntando, professor, meu pai desencarnou em 2016 e comecei a estudar sobre transcomunicação instrumental. Conheci a Márcia nessa época e já conseguimos vários contatos com ele, dizendo coisas que só eu sabia. Ele não teve a memória apagada? Enquanto ele esteja no necroverso, ele não tem memória apagada. Ele só vai ter memória apagada quando ele sai do necroverso e vai para o vitaverso. Porque isso não é um processo imediato. Não é quando tu chega lá, automaticamente tem tua memória apagada. Tu tá ali esperando um processo de reciclagem. E enquanto tu estés no necroverso, tu tem possibilidades de comunicação com as pessoas. Mas por isso que depois de um tempo, quando as pessoas estão, depois o espírito se manifesta, se desvanece. Por quê? Porque ele avançou já para o Vitaverso e retornou. Mas quando Certo. você está ali, você está falando com a pessoa. É o necroverso. A Flávia Bastos perguntou, professor, o projeto de Troia realmente existiu e é verdade que o mundo acabou em 2012 e fomos todos transferidos para uma linha de tempo paralela? Não, o mundo 2012 nunca acabou. A história do calendário maia é diferente. O que ele fez foi que ele terminou o calendário e começou uma outra etapa de um outro calendário, que isso sim que as pessoas não comentam, tá? Cavalo de Troia foi um projeto que um escritor espanhol chamado João José Benítez recebeu uma série de documentos oficiais que falavam então desses astronautas que retornaram ao tempo de Jesus Cristo, mas não o nosso Jesus Cristo, não o nosso passado. Eles retornaram ao passado uma dimensão paralela, uma dimensão alternativa. Então foram num outro passado e viram um equivalente a um outro Jesus, mas tão perfeito e tão real como se fosse o nosso mesmo. Mas sim, o Cavalo de Troia existiu. É uma série de livros, parece que são como 9 ou 12, eu não tenho certeza quantos que o Ramos Benítez escreveu, mas basicamente seria isso. O mundo não acabou em 2012 e não somos transferidos para outra dimensão, estamos na mesma dimensão nossa. A Vera Bastos pergunta, professor,
com definições diferentes, tudo que o senhor falou é muito similar ao espiritismo. Gostei de raciocinar em outra ótica. O senhor já leu o Livro dos Espíritos? Não tive vontade de ler, mas estou familiarizado não somente com o espiritismo, com toda a doutrina de Allan Kardec, o kardecismo, mais que nada. E depois avancei nas outras linhas espíritas que são distintas do kardecismo. Eu conheço elas basicamente, mas não me adentrei profundamente, porque não era a área que eu estava buscando. Mas sim, eu tenho conhecimento dessa área e tenho um bom conhecimento sobre o espiritismo, e as divisões do espiritismo, que são várias. Próxima pergunta. O André Botelho pergunta: o necroverso pode ser um holograma? É que a ideia de hoje dos hologramas, eles tentam sempre botar como manifestações representais. Essa que seria a definição de um holograma. Tá? E também tem os básicos, que são hologramas de luz, que são aquelas imagens que a gente vê em terceira dimensão. Mas um holograma é muito mais que isso. É uma unidade representativa a nível transdimensional. Então, se tu quer dizer se todo seria um holograma, incluindo o omniverso, se tu vai botar nesse aspecto, porque tudo é energia, e que é um holograma se não pura energia. Então, tecnicamente, nós veríamos um holograma, estamos cercados dentro do multiverso, que também é um holograma, e estamos dentro de um omniverso, que também é um holograma muito mais sofisticado. Mas isso são só semânticas. O importante é que tu saiba que essas energias são todas com um propósito, uma posição, e cada uma delas tem uma função. E cada função é precisa. Essa é a resposta. A Elisete Antunes está perguntando: professor, sabemos que alguns seres estão ligados diretamente a um tipo de ser humano. Como podemos distinguir esses tipos de contatos? Isso vai variar dos seres, vai variar da pessoa que está fazendo. Temos que ver se essa pessoa é natural ou foi resultado do implante. Todas as coisas são consideráveis. Eu não posso dar uma resposta precisa para ti, porque não faltam elementos. Se tu me dá circunstâncias, eu posso te dar todas as respostas. Mas assim, eu tenho que dar uma resposta vaga, porque a pergunta, infelizmente, é vaga. Porque seres ligados ao tipo humano, quantos seres tem? Estamos falando de 160 espécies que se dividem em mais de 300 civilizações, cada um usando uma tecnologia com uma agenda específica. Como que eu posso fazer essa conexão entre os humanos e as agendas deles, sem ter mais detalhes? Então, por isso eu não posso te dar uma resposta precisa, a não ser que tu me dê elementos precisos para te dar essa resposta. Eu acho até que o senhor já respondeu uma pergunta. Não, já falou sobre esse assunto, mas a Eliana Safadi está perguntando: professor, você poderia explicar um pouco sobre a EQM? Eu te digo o seguinte, para que tu veja tudo isso, tem que ver com a consciência humana, ou como isso se expande num processo, ou como isso interatua com as pessoas. Eu penso que se a gente vai falar do tema, não é uma coisa que eu posso te falar em 2 ou 3 minutos, mas eu tenho que adentrar. E isso é uma coisa que complexa, compreende? Mas é importante. Eu entendo a resposta, mas eu te pediria que a gente fizesse isso no momento onde talvez não estivesse passando a situação que eu estou agora, que está um pouco complicado para mim. Mas, basicamente, eu diria o seguinte: é algo complexo, é algo importante e tem que ver com o balanço existencial entre tu e o universo que a gente vive. Tá. Agora nós vamos para a última pergunta, tá? Depois as outras, se sobrou alguma, a gente faz na outra live. A Deia, CF, professor, como se dá o plano de alma de cada consciência antes de reencarnar? Como, em que família vai nascer? Programação de morte do corpo físico e etc. Gratidão, professor. Abraços fraternos. Basicamente, a pessoa, quando segue sua vida, ela segue baseada na sua própria força de vontade, nas suas próprias decisões, no seu próprio livre-arbítrio. Mas o universo também tem uma boa parte em tudo isso. E às vezes é importante que o universo mantenha um processo de reciclagem constante. Então, as forças cósmicas que vão decidir exatamente qual seria a duração do corpo físico,
ou a necessidade de uma reciclagem, tá? O plano da alma de cada consciência é individual, não segue uma fórmula, não existe uma fórmula para todos. Cada pessoa é única e recebe um tratamento único. A chamada reencarnação por Vitaverso, quem escolhe tudo isso? Tudo isso aí é uma consequência das grandes energias cósmicas que vão fazer essa decisão. Ou a pessoa retorna à Terra no corpo humano, ou a pessoa vai para um corpo extraterrestre e viver uma vida totalmente distinta da vida que conhecia. Como a pessoa não tem memória disso, é irrelevante para ela. Vai viver a vida que ela tem que viver, porque ela não conhece outra coisa. Mas, basicamente, é o seguinte: a programação da morte do corpo físico é uma decisão que não cabe à pessoa, mas assim ao universo. Porque assim são as coisas, causa e consequência. Então, professor, é isso. Depois o resto das perguntas que tiver, eu faço na próxima live. Depois também, se alguém quiser deixar nos comentários, também pode deixar, que eu vou pegar tudo, anotar. E a gente agradece muito o senhor, que mesmo com dor de cabeça fez a live para a gente, contou muita coisa interessante, que eu adorei, eu acho que o pessoal também adorou. Então, professor, gratidão, muito obrigada. Eu pediria uma coisa para vocês. Olha, Sim. é o seguinte: se vocês me dizem se gostariam que eu fizesse uma live só de perguntas. Só. Não tem que ver com as perguntas de hoje, mas perguntas Sim, em entendi. geral, se vocês quisessem. E, enquanto isso, nós vamos estar buscando uma série de novos materiais para trazer aqui, e cada semana vai ser uma coisa diferente. Dou um exemplo. A gente vai estar falando futuramente sobre o Triângulo das Bermudas, a gente vai estar falando sobre a missão mais secreta da NASA de todos os tempos, que foi a Apollo 20. E vocês sabem que a Apollo oficialmente termina em 18, que nunca houve oficialmente uma Apollo 19, nem muito menos uma Apollo 20. Mas eu devo dizer para vocês que sim, existiu. E tem que ver com uma coisa que vocês vão ficar surpreendidos: o que eles encontraram na Lua. Eu só vou dar vou dar duas palavrinhas aqui que eles vão dizer que ficou louco. Eu digo não e vou provar por quê. Mona Lisa. Não vou dizer mais nada, só isso. O que quer dizer com isso? Tem que esperar para ver. Mas vamos falar sobre criptozoologia, vamos falar sobre os Sasquatches, os Yetis, o pé grande, todas essas coisas exóticas. Vamos falar sobre chupacabras, vamos entrar em abduções, vamos entrar em contatos, vamos conhecer as formas de comunicação com alienígenas, quais seriam as melhores, ou seja, assuntos aqui não vão faltar. Eu digo para vocês, venham nos visitar cada semana, que vocês não vão estar desapontados. Cada vez algo diferente, cada vez algo novo, cada vez algo que vai ajudar vocês a compreenderem um pouco mais esse estranho e maravilhoso universo que a gente vive. Eu peço a vocês que aqueles que não deram like, que deem o like, aquelas pessoas que ainda não subscreveram, que eu tenho certeza que todos vocês estão subscritos, mas não custa perguntar. Façam o seguinte: convidem amigos, familiares, outras pessoas que subscrevam esse canal, não custa nada. Só vai pedir um favorzinho que vocês vão pedir para eles e um favorzaço que vocês fazem para a gente. E apertem o sininho com a opção todos, que assim o YouTube vai saber que a gente está prestando um trabalho importante, tá bem? Olha, muito obrigado pela presença de vocês. Eu peço desculpas. Eu queria estender a coisa um pouco mais, mas eu estou apertando aqui da melhor forma que eu posso. Tá Porque excelente. eu penso que eu tenho uma responsabilidade com vocês. Vocês são pessoas tão únicas, tão especiais, que estão aqui compartilhando o seu tempo. Estamos juntos aprendendo, cada um de nós, com uma peça desse enorme quebra-cabeças, que é a cosmocidade que a gente vive. Sabe o que é cosmocidade? Cosmocidade é a reunião de todo o conhecimento que existe, de todo o universo, das coisas que foram, são e vão a ser.
Então, somos todos causa e consequência um do outro. Tudo está conectado e nós somos um. Muito obrigado pela presença de vocês. Um grande abraço. Fica sabendo que eu adoro vocês tremendamente. Muito obrigado. E até semana que vem. E eu vou estar aparecendo no nosso grupo no WhatsApp para deixar mensagens e recadinhos, sempre deixando vocês com alguma coisa a diário. Quer dizer que não pense que vocês vão estar abandonados ali. Ali eu estou aparecendo. Eu estou aqui por vocês. Muito obrigado e uma boa noite. Amo vocês. Namastê. Namastê, professor. Muito obrigado a todos. E até domingo que vem, às 8 horas da noite. E aí a gente vai ver se vocês preferem live só de perguntas, né? Ou de um outro tema que o professor vai fazer. Vocês deixem nos comentários o que vocês preferem, tá bom? Um abraço a todos e até domingo que vem. E não esqueçam que todos os links da rifa, do grupo, do canal do professor, tá aqui na descrição da live, tá? Um beijão para todos.